dando, dando um play aqui com vocês. Então é isso aí, gente. Vamos aí para mais um encontro aqui do Ricardo Responde. Tem uma turma que está me acompanhando aqui pelo Instagram, vocês estão aqui me acompanhando pelo Zoom, no nosso grupo fechado. E hoje o tema da nossa aula é indicadores de gestão. Então hoje eu vou tirar as dúvidas que vocês colocaram aí no encontro dessa semana, falando sobre indicadores de gestão. E quem está me acompanhando aí no Instagram, seja muito bem-vindo. Esse tema é de extrema relevância para qualquer negócio e eu vou te falar. Se você quer performar resultados e atingir os seus objetivos, você tem que ouvir as coisas que nós vamos falar hoje aqui nesse encontro, tá certo? Então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para que eu possa trazer para vocês o conteúdo desse encontro de hoje. Então vamos lá. Eu vou começar falando para vocês aqui o que o pessoal mais gostou dessa terceira aula com o tema indicadores de gestão. Olha só, teve gente que falou, eu gostei do gráfico de farol, teve gente que falou, gostei da aula, da interação com as respostas. Então, de fato, a gente teve a oportunidade ali de discutir sobre cada um dos indicadores que nós falamos e apresentando para vocês como é que essa realidade ficaria no negócio de vocês, como cada um desses indicadores deveriam ser utilizados. Teve gente que falou, gostei do tema, medir resultados. De fato, quem não mede, não gerencia. Então, a gente precisa saber se a gente está perto ou se está longe do nosso objetivo com as ações que a gente toma. E quem é que vai responder isso para a gente? Os nossos indicadores, tá? Então, vamos lá. Mais uma coisa aqui, ó, a variedade de indicadores que podemos utilizar. De fato, são vários indicadores. Eu aconselho que, apesar da gente ter apresentado muitos indicadores, vocês utilizem aqueles que sejam mais coerentes com o negócio. Inclusive, eu deixei esse aviso. Eu digo, ó, se você está vendo esse mundo de indicadores e está perdido, começa com aqueles que dizem mais respeito. Não é sobre ter mais indicadores, é sobre saber utilizar os indicadores e que esses indicadores, eles sirvam ali como luz para que você conduza o seu negócio e chegue realmente nos resultados que você deseja, tá? Aí vamos lá, mais um tópico aqui, né? Faltou algo na aula 3 com o tema indicadores de gestão? Não, a aula foi bem explicativa, de fato. Eu não vi aqui muitas questões sobre o que faltou e a gente procurou, e a cada aula a gente procura ser o mais didático possível, apresentando o máximo de exemplos possíveis, exemplos dos colegas que estão colocando as coisas em prática, para que vocês possam realmente se basear e ter um norte ali do que é que vocês vão fazer. Agora vamos lá, mais uma, né? Isso aqui é o formulário, só para quem está acompanhando a gente aqui no Instagram, que as pessoas respondem ao final de cada aula para que eu possa dar suporte para elas, possa complementar caso alguma coisa tenha ficado não tão bem esclarecida. E aí, mais um aqui, ó. Você tem alguma pergunta ainda não respondida sobre o tema indicadores de gestão? E aí, tem uma pessoa que falou o seguinte, sim, achei muito difícil de fazer o levantamento de pessoas que entram na loja e pessoas que compram. Só para deixar claro, isso aqui nós estamos falando sobre o indicador fluxo de clientes e o indicador taxa de conversão. Eu vou explicar melhor aqui, mas só para responder essa questão logo. Fluxo de clientes é o número de pessoas que entrou no seu negócio, o número de pessoas que entrou em contato com você, o número de pessoas que pediu um orçamento para você. Eu não sei exatamente qual é o tipo de negócio que você tem, se é um ponto físico onde as pessoas chegam, entram e fazem compras com autosserviço, ou se você é um restaurante, ou se você é uma empresa de serviço, um escritório de advocacia, uma clínica odontológica, mas o fato é que esse fluxo de clientes a gente calcula em cima da quantidade de pessoas que procuraram você por algum motivo. E a taxa de conversão é de todas essas pessoas que procuraram você, para quantas delas você conseguiu vender. E aí, uma das pessoas do grupo está falando que está achando difícil fazer o levantamento do número de pessoas que entram no negócio dele. E, automaticamente, o número de pessoas que compram. E aí eu vou falar o seguinte, não é tão difícil quanto você pensa. A taxa de conversão você consegue olhando simplesmente para o seu sistema. No caso dessa pessoa aqui que tem uma loja,
ela vai saber quantas pessoas converteram simplesmente olhando todas as vendas que ela conseguiu fazer. Então, aquelas vendas que ela conseguiu fazer já é esse número. Ricardo, agora beleza. E para eu saber quantas pessoas entraram no meu negócio? Ele ainda falou, né? Ah, às vezes a loja fica muito cheia e todo mundo está atendendo, com isso fica impossível de fazer o levantamento, pois a prioridade é dar bom atendimento ao cliente. Com certeza. Você precisa de duas coisas estratégicas no seu negócio: dar bom atendimento ao seu cliente e gerar caixa, gerar receita, gerar faturamento para o seu negócio. E você só vai saber se você está otimizando todos os recursos que você tem se você tiver um indicador. Tão importante quanto atender o cliente é ter indicadores de gestão para saber se o seu negócio está no caminho certo. Porque se ele não estiver no caminho certo, você pode até continuar atendendo bem o seu cliente, porém, um dia você não vai ter caixa para manter o seu negócio saudável e funcionando. Então, a gente precisa entender todas as coisas que são importantes e atender o cliente e proporcionar uma boa experiência para o cliente é de suma importância para que ele volte, que ele indique o seu negócio, porém, também saber se você está sendo eficiente com a sua equipe, eficiente na sua oferta, é o que vai fazer o seu negócio conseguir atender ainda melhor esses clientes que você já tem e entregar para ele o que ele precisa. E aí, como é que você pode resolver essa questão? Simples. Se você tem várias pessoas que atendem na sua loja, ao final de cada dia, você pede que aquelas pessoas que atendem na sua loja, elas digam para você quantas pessoas ela atendeu. Tem alguns sistemas, inclusive, que coloca contador na porta e que esses sistemas conseguem identificar quantas pessoas entraram e quantas pessoas saíram. Quantas pessoas entraram, basicamente, no negócio. E aí, eu estou falando de uma coisa que é tecnológica, que exige um investimento. E é possível fazer isso de forma com base na tecnologia. Tem empresas que trabalham com isso. Mas não é o caso. Aqui a gente sugere coisas que sejam viáveis para que você possa fazer com o recurso que você tem. E aí, dentro dessa perspectiva, o que você pode fazer é, se você trabalha numa loja que você tem ali 3 pessoas trabalhando com você, ao final de cada dia, você pede uma estimativa de quanto essas pessoas atenderam no dia. E aí o que é que vai acontecer? Você, inclusive, para ficar fácil, pede à pessoa que ela faça essa marcação e aí você estabelece até um caderninho para ela, um lugar que ela possa realmente registrar até a metade do dia, né, até o meio do dia, quantas pessoas ela atendeu e até o final do dia, o quantas pessoas ela atendeu. E aí você vai ter ali diariamente o quanto cada uma das pessoas que trabalham com você atendeu, a soma dessas pessoas foi o fluxo de clientes na sua loja naquele dia, multiplicado por todos os dias que você abre na semana. Você vai ter o fluxo de pessoas na sua loja, no seu negócio, naquela semana e multiplicando pelo mês, você vai ter o fluxo de pessoas que circularam na sua loja no mês. Ricardo, ok. E como é que eu vou saber a taxa de conversão? Novamente, taxa de conversão é da quantidade de pessoas que entraram no seu negócio, quantas você conseguiu vender, quantas viraram negócio. Ah, Ricardo, de 10 pessoas que entrou no meu negócio, geralmente 4 viram venda. Então, você tem uma taxa de conversão de 40%. E para fazer isso, você vai pegar o número que cada uma das pessoas da sua equipe atendeu e você vai lá no sistema e olha quantas vendas aquela pessoa fez naquele dia. E aí, se aquela pessoa, de 20 pessoas que ela atendeu, ela conseguiu fazer 6 vendas, significa que ela está com uma taxa de conversão de 30%. Aí, ok, você vai olhar uma outra pessoa que é vendedor no seu negócio, que é atendente. Aí você percebe que a outra pessoa atendeu também 20 pessoas. Só que ela, por outro lado, não vendeu para 6 pessoas, vendeu para 10 pessoas. A cada 20 que ela pega, 10 ela consegue vender. O que é que significa? Que aquela pessoa tem uma taxa de conversão de 50%. O que é que você, como empreendedor, como dono do negócio, tem que fazer? Tem que ir lá e entender daquela pessoa que está convertendo 50%, o que é que ela está fazendo que a outra que só está convertendo 30% não está fazendo. E é nesse momento que você começa a melhorar os números do seu negócio. Porque às vezes as pessoas elas querem vender mais. Todo mundo quer vender mais, todo mundo quer faturar mais. Só que elas estão preocupadas em jogar cliente para dentro, que também é importante, porque quanto maior o fluxo de clientes no seu negócio, que isso é um indicador,
maior é a sua chance de converter esses clientes em vendas. Se você não tem ninguém no seu negócio nem pedindo orçamento para você, dificilmente você vai conseguir converter isso em vendas. Porém, se você não estiver controlando esses números, pode ser que você esteja fazendo um esforço de marketing absurdo, investindo, fazendo uma campanha competente, e quando o pessoal chega, a sua equipe esteja com algum tipo de deficiência, ou você, que talvez você não tenha para oferecer aquilo que as pessoas estão buscando. E aí, o que é que acontece? Não é que as pessoas não estão vindo, é que você não está tendo capacidade de conversão. Como é que você vai saber disso? Controlando a partir de indicadores. Indicadores é o que vai ajudar você a chegar no objetivo que você traçou. Você traça ali um objetivo, seja de satisfação do cliente, seja um objetivo de faturamento, e aí não basta criar o objetivo e deixar lá. Não. Você vai criar ações para chegar naquele objetivo. O medidor das suas ações, quem vai dizer se as suas ações estão dando certo ou não, são os indicadores que você estabelece para o seu negócio. Então, tá aí a resposta para essa pergunta da pessoa que colocou que achou que está difícil e que não ficou claro para ela, e é isso que está faltando. Tá aí o esclarecimento. E se a pessoa que tem, alguém tiver mais alguma dúvida aí, manda para mim e a gente vai conversando a respeito. Outra coisa aqui, outra pergunta. Você tem alguma pergunta ainda não respondida? Inadimplência, como resolver? Olha só, inadimplência é um calo no sapato de muita gente. É uma dor que muita gente tem. E aí, a primeira pergunta que eu faço para quem me perguntou como resolver a inadimplência é: o que é que você já está fazendo hoje? Essa é a primeira pergunta. Ricardo, por que você está fazendo essa pergunta? Porque algumas pessoas, e isso é comum, tá? Não estou querendo dizer que é o caso de quem está aqui comigo no Impacto na Gestão e nem você que está aí comigo no Instagram. Mas acontece que algumas pessoas, elas querem que a inadimplência seja resolvida. Aí eu pergunto, o que é que você já fez? Eu ainda não fiz nada. Não vai. Se você não fez nada, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Não existe ter resultados diferentes praticando as mesmas ações que você sempre tomou. Então não dá para ficar sentando e um dia a temperatura, o sol amanheceu mais quente e o pessoal resolveu, os inadimplentes resolveram vir aqui me pagar. Não, isso aí não vai acontecer. Então, primeira coisa, o que é que você está fazendo? Aí você mede a efetividade do que você está fazendo para sentir daquelas ações que você tomou, quais estão dando resultado e quais não. As que não estiverem dando resultado, você faz uma avaliação para ver se é a forma, o método, o jeito que você está fazendo. E as que estão dando resultado, você intensifica elas. Agora, se você não está fazendo nada para resolver a inadimplência, eu sugiro que você crie um plano de ação, como a gente ensina aqui, no formato 5W2H, e inclusive convide a equipe. Convide a sua equipe, faz ali uma reunião rápida, não precisa ser muito tempo, coisa de 20, 30 minutos, e diz, pessoal, é o seguinte, a gente tem aqui uma inadimplência de X na nossa empresa e a meta é baixar essa inadimplência para Y. Sempre trabalhando com meta, tá, gente? Com objetivo e meta. E prazo. Nós vamos reduzir a inadimplência, objetivo, em X% a meta e o prazo, até o próximo mês. Que ações a gente pode tomar aqui para resolver esse problema e atingir o nosso objetivo? Aí as pessoas que trabalham com você também vão lhe dar sugestões, vão lhe dar contribuições. A gente poderia fazer tal coisa, poderíamos mandar uma cartinha. E assim, algumas coisas que podem ser feitas. A primeira é entrar em contato com o pessoal e pedir para eles que venham a honrar com o compromisso que tem ali. Porque às vezes a pessoa está esquecida e se você não está cobrando constantemente, ela acha que você não está preocupada. Ricardo, mas isso é óbvio. O que é óbvio para você não é óbvio para os outros. Então, né, vai lá e cobra. Segundo, se você tentou várias ações, uma ação que eu sugiro é tentar uma campanha de negociação, de parcelamento. Isso, claro, tudo dentro das suas condições, das suas possibilidades. Tentar uma campanha de parcelamento, tentar uma campanha de reverter de alguma sorte aquele valor. Talvez até, quando você vende um produto, você vende o produto pelo preço cheio, né? E aí, talvez, dar algum desconto em cima do valor que você tem daqueles produtos para entender o quanto você pode dar de desconto para aquela negociação, de modo a resolver isso e botar dinheiro para dentro do caixa, porque quanto mais o tempo passa, pior.
porque essa dívida vai caducando e às vezes acontece ainda da pessoa comprar com você e nem voltar mais para comprar com você. Você perde o dinheiro e ainda perde o cliente. Então, são possibilidades, tá? Então tá aí, ó, as perguntas que não tinham sido respondidas, na verdade não foram perguntadas também, né? Se fosse perguntado lá, eu tinha respondido, mas tá aí. E agora, gente, partindo aqui, ó, para exemplos de indicadores para cada uma das perspectivas. Só para explicar aqui, para recapitular, tá? Tanto para quem está no Instagram, quanto para quem vai assistir a gravação dessa aula, que não está presente aqui, vai assistir a gravação da aula depois, os colegas. Nós definimos que vocês iriam criar indicadores em cima de 4 perspectivas. Que perspectivas são essas, Ricardo? Nós traçamos objetivos relacionados a lucro, objetivo relacionado a faturamento, objetivo relacionado à satisfação do cliente e objetivo relacionado a desenvolvimento dos colaboradores, tá certo? Então, em cima disso, para que esses objetivos aconteçam, o que é que a gente tem que fazer? Criar indicadores, porque um objetivo, e aí daqui a pouco eu vou dar um exemplo aqui de objetivo de faturamento, ele não vai acontecer só porque você disse, eu tenho uma meta de faturamento e eu quero atingir esse resultado. Não vai acontecer. Para que esse objetivo aconteça, você precisa gerenciar isso com indicadores. E aí eu volto para aquele exemplo da mãe que tem o filho com febre. O que é que acontece? Quando a mãe ela tem um filho e esse filho está com febre, qual é o objetivo de uma mãe? Ter o filho sempre saudável. É isso que a mãe quer. É isso que a mãe quer. E aí, quando o filho está com febre, ela vai lá, bota a mão na testa do menino, né? Bota a mão na testa do menino. Olha só, a Edna tá aí. Beijo, Edna. Seja bem-vinda aí, viu? O que é que acontece? Ela bota a mão na testa do menino para ver se o menino ele está quente, com o corpo quente, como é que ele está, se ele está se sentindo e tudo mais. E aí eu trouxe aqui um destrinchar dessa história da mãe que tem o filho com febre. Qual é a temperatura normal para uma criança? 36 graus. E aí, se o menino lá, ele está com uma temperatura que não é 36 graus, significa que ele não está no estado normal, está fora do objetivo, ele não está saudável. E aí, qual é o indicador que a mãe está controlando? Temperatura. Esse é o indicador. E qual é a meta da mãe? 36 graus, que é a temperatura normal do corpo. Se chegou ali a 37, pode ser que aí você está gerenciando. O menino está mais agitado, está com um pouco mais quente. Mas se passa de 37 para 38, qual é a tendência? A tendência é que a saúde dessa criança está sendo comprometida. Né? Está sendo comprometida. E aí, sabe o que é que acontece? Ela vai precisar de quê? A mão dela é suficiente para garantir se a temperatura saiu de 36 para 37 para 39? Não. Ela vai precisar de um instrumento de medição, que no caso de uma mãe, para o filho com febre, é um termômetro. E ela vai lá e coloca o termômetro lá embaixo do braço, tem mãe que coloca na boca do menino, para medir a temperatura, para aferir a temperatura. E aí ela vai saber, meta 36. Se está ali com 37, 38, 39, ela precisa tomar o quê, gente? Uma ação. Ela precisa tomar uma ação. Ou ela vai levar para o médico, ou vai dar um remédio, ou vai dar um banho frio para poder baixar a temperatura do menino. E aí é que ela está fazendo o quê? Gerenciando o objetivo, que é ter o filho com saúde. Então, perceba, nessa historinha que eu contei, você tem um indicador, que é a temperatura, você tem uma meta, que é 36, você tem um instrumento de medição, que é o termômetro, e você tem um responsável, que é uma mãe. Então, todo indicador, ele precisa ter uma meta, uma forma de medição, que no caso da mãe com febre é a temperatura. Se a gente falar aqui de satisfação do cliente, o instrumento de medição vai ser uma pesquisa de satisfação do cliente. E tem que ter o quê? Um responsável. Alguém tem que se comprometer em fazer com que aquele resultado aconteça. Independente de que essa pessoa precise da ajuda de outras pessoas. Mas só uma pessoa deve responder, tá? E aí, o que é que acontece, Ricardo? Quando a mãe está com o filho com febre, ela botou o termômetro, sentiu que a temperatura não está 36 e está acima de 36, está partindo de 38 para 39, o que é que ela tem que fazer? Ela tem que tomar uma ação. Ela já deu um remédio, não funcionou, ela vai desistir do filho? Não, ela vai levar para o médico e ela vai tomar outras ações. Mas perceba, ela não se perde do objetivo.
ela muda o plano, mas ela não muda o objetivo. Ela continua firme no objetivo dela. Então, gente, caso a meta do indicador não esteja sendo atingida, é preciso tomar uma ação. Tomou uma ação, aquela ação trouxe o resultado que você queria, ótimo. Não trouxe o resultado que você queria, o que é que você tem que fazer? Tomar uma nova ação. Buscar uma nova ação. E é assim que as coisas funcionam, tá? E aí é o seguinte, qual é a finalidade de um indicador? A finalidade de um indicador é levar você para o objetivo. A finalidade do indicador é essa. E eu vou trazer um exemplo aqui, né? Objetivo de faturamento. Todo mundo tem um objetivo de faturamento. E aí, para você controlar, o que é que a gente sugeriu? Quais foram os indicadores que a gente sugeriu que você utilizasse para controlar o seu objetivo de faturamento? Para saber se você está chegando nele ou não? Sugerimos aqui, ó, o próprio faturamento. Então, você olha, ó, eu tenho que faturar X esse mês. No primeiro dia, quanto é que eu faturei? Ah, faturei 1 dividido por 30x, né? Vamos lá. Eu tenho que faturar 60 mil reais esse mês. Se eu funciono 30 dias e tem 30 dias o mês, significa que no primeiro dia eu tenho que faturar 2 mil, no segundo 2 mil e ao final de 30 dias eu vou faturar os 60 mil. Agora, se no primeiro dia eu só conseguir faturar 1.000, isso significa que eu preciso já tomar uma ação para compensar aquele dia, porque senão a tendência é que eu só vá atingir metade do que eu tinha faturado. E aí tem dois tipos de dono de negócio, né? Aquele que faz impacto na gestão, que quando vê que a meta está distante, ele toma a ação, ele faz plano de ação, ele mobiliza a equipe para compensar o resultado, e aquele que faz a gestão, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar e fica esperando para ver o que é que vai acontecer. E aí, quando chega no final do mês que o resultado não acontece, o que é que ele faz? Chora pelo leite derramado, só o que lhe resta. É isso, chorar pelo leite derramado. Aqui não, aqui a gente toma ação. Outros indicadores relacionados ao faturamento. Então, o próprio número do faturamento, o ticket médio. Gente, se você tem ali um determinado ticket médio e você está fazendo aquele resultado acontecer, aquele ticket médio acontecer, exemplo, ó, Ricardo, meu ticket médio é de R$ 500 e eu tenho uma meta de faturamento de 60 mil. Quantas vendas com esse ticket médio eu tenho que fazer? Você tem que fazer 120 vendas. Você vai atingir. Porém, se o seu ticket médio, que era de R$ 500, começa a cair ali para 250, significa que 120 vezes 250 vai dar 30 mil. Você vai ficar abaixo da sua meta. E aí, o ticket médio é um indicador para lhe falar se você está dentro ou não do caminho de fazer com que aquele seu objetivo seja atingido. Mais um, fluxo de clientes, número de pessoas que a gente acabou de falar, número de pessoas que ele pede proposta, que ele pede orçamento, que vai no seu restaurante, que vai na sua sorveteria, que vai na sua loja. Se você precisa de 120 pessoas para performar aquele resultado, isso considerando que você converte todo mundo, se você precisa de 120 pessoas e você só tem ali 60, caiu, vai cair. Ah, Ricardo, não. Nesse mesmo negócio que você está falando aí, eu tenho uma taxa de conversão de 50%. Em torno de 240 pessoas que vão no meu estabelecimento, eu vendo para 120 com ticket médio de 500, eu consigo bater a minha meta de faturamento de 60 mil. Ok. Agora eu te pergunto, se ao invés de 240 pessoas, o número de pessoas cair pela metade, você precisaria ter 100% de conversão para conseguir chegar naquele objetivo. Então perceba, gente, fluxo de clientes, você precisa medir, taxa de conversão, que é o quanto as pessoas da sua equipe estão transformando quem lhe procura em clientes efetivamente e comprando, fazendo aquela pessoa comprar novos clientes. Você quer crescer? Um indicador de crescimento é novos clientes. Para o seu negócio crescer, você precisa trazer novos clientes. E, Ricardo, eu estou trazendo novos clientes? Você que tem que me responder isso. E a pergunta é, me fala aí, quantos novos clientes chegaram até o seu negócio no último mês? Qual é a sua meta? Se você quer crescer, Ricardo, eu queria dobrar esse faturamento meu. Eu estou aqui, eu tenho 240 pessoas que vêm no meu negócio, eu tenho uma taxa de conversão de 50%, eu faço com que metade desses clientes virem cliente efetivamente e compre, porém eu quero crescer.
eu quero o dobro do faturamento. Ok. Se você não aumentar a sua taxa de conversão, você vai precisar aumentar o fluxo de clientes. E como é que você aumenta o fluxo de clientes? Em partes, fazendo com que o cliente que já compra de você aumente a frequência e, em partes, trazendo novos clientes. Como é que eu trago novos clientes, Ricardo? Você tem que fazer ação de marketing, campanha. E aí você vai para o plano de ação, novamente 5W2H, cria as ações para trazer novos clientes e você vai avaliar. Aquelas ações que você tomou deram certo? Quem é que vai dizer para você? O indicador novos clientes. Se você está tendo novos clientes, está dando certo. Se você não está tendo, precisa rever o plano. Então, gente, essa é a finalidade de ter um indicador no seu negócio. A finalidade é levar você a atingir o objetivo. Pense que você está no avião. Os indicadores de um objetivo, eles são o painel do avião. E quando você está controlando o avião, você olha ali a quantidade de combustível que você tem, você olha a altitude, você olha a latitude, você avalia como é que está o tempo, a distância. Então, esse aqui, gente, é o seu painel de avião do seu negócio. Agora, seguindo aqui, ó, sobre o que a turminha colocou. Os indicadores, né? Agora eu vou passar pelos indicadores que o pessoal aqui do Impacto na Gestão criou para cada uma das perspectivas. Então, nós temos a perspectiva financeira, e aí o pessoal tem indicadores da perspectiva de financeira. Perspectiva do cliente, você tem indicadores para a perspectiva do cliente. Perspectiva dos processos internos, os seus procedimentos, a operação, fabricação, processo comercial, como você faz. E perspectiva dos processos internos e perspectiva das pessoas, tá? Perspectiva das pessoas. Então, vamos lá. Na perspectiva financeira, a gente tem aqui, ó, aumentar o volume de vendas. Então, na verdade, eu coloquei isso aqui, não foi à toa. Aumentar o volume de vendas não é um indicador, é um objetivo. E esse objetivo ele precisa de uma meta, um prazo e um responsável. Agora, volume de vendas é um indicador, tá? Aumentar é o que você deseja. O que você deseja é objetivo. Aqui, do jeito que está, o indicador seria volume de vendas. E aí você estabelece qual o volume de vendas que você tem que ter e o que é que eu te aconselho? Que estabeleça aquilo para um mês, para o trimestre, para o semestre, para o ano, mas também destrinche isso do objetivo do mês para o objetivo da semana, do objetivo da semana para o objetivo diário. É muito importante que você haja dessa forma, porque fazendo isso, fica mais fácil de você controlar e caso um dia o resultado não esteja dentro da sua expectativa, não esteja contento, você pode cobrar o seu time, fazer reunião de feedback para as pessoas, para aquele colaborador que não esteja performando do jeito que deveria e, inevitavelmente, propor ações para que as coisas aconteçam como deveriam. Aí vamos lá. Mais dois indicadores aqui, ó. Taxa de crescimento, a gente já falou. Ricardo, tá, você falou que para febre eu tenho que ter um termômetro para medir e saber a medida. Como é que eu vou fazer a medição da taxa de crescimento? A taxa de crescimento você mede comparando os resultados de um período em relação a outro. Então, você pode pegar todas as vendas de um ano e comparar em relação ao outro para ver o quanto você cresceu ou se você decresceu. Você pode comparar mês a mês. Então, quanto é que eu vendi em julho desse ano comparado a julho do próximo ano? Então, se você tem uma meta de crescimento de 20%, de 30%, só comparar. Aí você analisa o semestre que você está do ano ou o mês que você está do ano em relação ao mesmo período dos anos anteriores e aí você vai saber, fazendo a conta, se você está crescendo ou não e se você está atingindo a sua meta de crescimento ou não. E se as ações que você está tomando para que isso aconteça cheguem ali no resultado que você quer ou não, tá? E aí mais dois aqui, ó. Indicadores da perspectiva financeira. Faturamento e lucro. São dois itens extremamente importantes e diferentes, tá, gente? Diferentes. E tem muito dono de negócio que não se preocupa com lucro. O faturamento é fácil. Por quê? Porque é tudo que você vendeu. A soma de tudo que você gerou de receita ali é o seu faturamento. Então, isso está na cara. Só que o que eu percebo é que tem dono de negócio aí
que ele está ligado no faturamento, mas ele esquece do lucro. Ele não se importa com o lucro. Ele não sabe o lucro que ele tem. Então, faturamento é só você olhar o sistema, quanto você vendeu, você sabe o faturamento. E, pasme, tem muito dono de negócio que não sabe o quanto lucrou naquele mês. E empresa boa não é empresa que fatura muito, é empresa que lucra muito. Não adianta você ter o maior faturamento do mundo e não ter lucro nenhum, ou estar tendo prejuízo para gerar aquele faturamento. Eu já aconselhei clientes a tomar iniciativas ou a cortarem linhas de produtos, porque eles não sabiam, e aquela linha de produto estava corroendo a margem de um produto mais lucrativo. Mas isso tudo passa por quê, gente? Por ter indicadores de gestão. Se você não tem, você está de brincadeira aí na bananeira e está deixando a vida me levar. Gestão Zeca Pagodinho não vai te levar a ter uma empresa saudável, presta atenção. E aí, como é que eu faço, Ricardo, para ver o lucro? Tem uma ferramenta contábil, inclusive, que se chama DRE, Demonstrativo do Resultado do Exercício. Se você não sabe fazer isso, pede ajuda, tá? Para que a gente possa construir, mas você precisa ter o DRE. O pessoal de contabilidade manja muito disso aí, sabe muito bem, ou pelo menos deveria saber, né? As contabilidades competentes que eu conheço, elas trabalham com isso, elas passam essas informações para o cliente, e se você gostaria de receber isso não tá, aproveita e cobra, né? Tá aí uma boa dica para você. Vamos lá, perspectiva do cliente. Tem um aqui, ó, cobrança após o vencimento, tá? Então, a pessoa colocou um indicador diferente, né? De fazer a cobrança após o vencimento. Isso até tem a ver com aquela história lá da inadimplência que a gente falou. Então, talvez, eu não sei exatamente como a pessoa que colocou isso aqui vai medir, mas eu acho que é importante sim. Tempo de atendimento. O que é o tempo de atendimento? Depende do seu negócio. Eu, outro dia, estava reclamando aí de um serviço de delivery, né? Agora a gente está no momento que muita gente tem pedido delivery. E aí eu pergunto, você que tem restaurante, você está controlando o time do tempo de atendimento do momento em que o cliente fez o pedido até o momento em que chegou efetivamente na mão do cliente aquilo que você tem para entregar? Por quê? Porque eu já citei um exemplo aqui em live, até na aula aqui para a turma do Impacto na Gestão, que eu deixei de comprar de determinado fornecedor porque o tempo de atendimento dele era muito grande. Enquanto um fornecedor me prometia 30 minutos e entregava em 20, ele prometia em 50 e me entregava em 1 hora. E aí o que é que eu fiz? Cortei esse fornecedor e até gosto do produto dele, não tem nada a ver com o produto é bom, eu gosto do produto, porém, com a minha dinâmica, a minha rotina, um dos atributos de valor que são importantes é o tempo de atendimento. Tempo de atendimento, tempo de espera, satisfação, uma meta aqui de marketing, né? Um orçamento para se fazer marketing, uma quantidade de ações de marketing é um indicador, volume de vendas que foi citado, clientes novos, eu já falei disso, ticket médio, extremamente importante, gente, extremamente importante. Não adianta você estar com um negócio cheio de gente, cheio de cliente e vendendo abaixo da sua meta de ticket médio. Por quê? Porque senão no final você vai olhar, nossa, meu Deus, eu me acabei de trabalhar, fiz um monte de venda, atendi um monte de gente, mas que não gerou o ticket que era necessário. E às vezes isso é muito fruto do trabalho de gestão que você está fazendo com a equipe, o desenvolvimento, a orientação, o treinamento que você está dando para a sua equipe. Eu já vi exemplos de eu chegar numa loja e pelo fato de a equipe da loja estar despreparada, eles poderiam ter me vendido muito mais do que eu esperava, eles poderiam ter me vendido mais do que eu esperava, mas eles não estavam qualificados para isso, eles não eram treinados para isso. E aí, depois de um tempo, foi que, ao usar o que eu tinha comprado, eu percebi que eu precisava de outras coisas que eles tinham. E que eu terminei tendo que comprar em outro lugar, porque eu já tinha saído de lá. E eu ainda fiquei chateado, porque eles poderiam ter me dado essa orientação, explorado, perguntado qual era a minha necessidade, e automaticamente eu traria mais elementos ali. Eu teria mais elementos. Então, eu sairia mais satisfeito, e ele teria vendido mais. Agora, quando você não está preparado para entender as necessidades do cliente, quando você não é treinado para isso, quando você não faz oferta, aí sim você vai ter dificuldade no seu negócio. Então, e quando você faz oferta e atende essa necessidade, com o mesmo cliente, você não precisa de 200 clientes, com o mesmo cliente,
você aumenta o seu ticket médio, que, consequentemente, vai aumentar o seu faturamento, tá? Itens por atendimento, isso é uma coisa legal para controlar. Beleza, a pessoa que trabalha na sua equipe fez uma venda. Além do ticket médio, além do fluxo de clientes, quanto você está gerando de... deu um áudio aí, eu me perdi aqui. Quem está com áudio aí, por favor. E itens por atendimento, voltando aqui. Então, além de controlar o ticket médio, além de controlar o fluxo de clientes, você pode controlar o número de atendimentos. E aí vai uma grande sacada, tá? Para você que tem equipe de vendas, sabe o que é que eu te recomendo? Que você passe a gestão desses indicadores para a sua equipe. Chama a sua equipe e treina ela, que ela tem que todo dia controlar o ticket médio dela, e você diz qual é a meta. Ela tem que controlar o número de clientes que ela atende, para você saber o fluxo de clientes. Ela tem que controlar a taxa de conversão dela, de todas aquelas pessoas que vieram, quantas ela atendeu, e ela tem que controlar os itens que ela vendeu por atendimento. Gente, faz isso. Só faz. Passa isso para sua equipe, que você vai ver como as coisas mudam da água para o vinho. Você vai deixar de ter que ficar ali o tempo todo cobrando, fulano, você tinha que fazer isso, você tinha que fazer aquilo, e passa essa gestão para a própria pessoa. No final do dia, você só vai lá, olha os números da pessoa e pergunta para ela, né? Se ela performou bem, o que é que ela fez, se ela não performou bem, o que é que está acontecendo. Então, não precisa mais você ficar ali em cima da pessoa, fazendo aquele microgerenciamento, se desgastando, não. Isso naturalmente vai fazer com que a pessoa, sabendo a regra do jogo dela, ela vai em busca de atender os objetivos dela. E é claro, você vai dar o apoio, vai ajudar. E assim, gente, se a pessoa não estiver performando, você deu treinamento, você fez o dever de casa, você fez tudo, dá oportunidade a quem está afim de bater meta, gerar resultado e crescer junto com o negócio. Tá? E agora a perspectiva dos processos internos. Teve gente que colocou aqui, equipe mais atuante. Provavelmente essa pessoa tem ali os indicadores para dizer para ela, isso é um indicador que deve estar atrelado a outros indicadores, para ela perceber se a equipe está mais atuante ou menos atuante. Qualidade no atendimento. Isso é uma coisa que é importante também, dos processos internos, como o pessoal atende, cumpre o procedimento e faz tudo o que precisa fazer. Taxa de conversão, que tem a ver também com os processos internos. Então, se uma pessoa chega para comprar algo e você dá todo esclarecimento, toda a informação, a pessoa se sente segura, a tendência é que ela compre, a taxa de conversão daquela pessoa, daquele colaborador, de quem está vendendo, ofertando, aumente. E perspectiva, aqui não é dos processos internos, aqui é perspectiva de aprendizado e crescimento. Pronto. Perspectiva de aprendizado e crescimento. O que é que tem aqui? Tem aqui, implantação de processos e procedimentos do negócio e treinamento. Gente, treinamento é o poder, tá? Treinamento é o poder. Se você não treina a sua equipe não vai se desenvolver. Não existe empresa grande, anota essa aí, tá? Anota essa aí. Não existe, depois pode colocar lá, dá um print aí, quem está assistindo, dá um print aí, posta essa sacada e me marca. Não existe empresa grande com pessoa pequena. A sua empresa ela vai crescer à proporção que você crescer e que as pessoas que trabalham com você ajudá-las a se desenvolver, elas crescerem juntos. É assim que se constrói uma empresa grande. Eu queria crescer, mas minha empresa não cresce. Se tiver gente pequena, a empresa ela não vira grande nunca. Tá? Anota essa aí. Viu? E aqui, chegando na parte prática, né? Eu passei a atividade do gráfico de farol para vocês. E o gráfico de farol. O que é, Ricardo, o gráfico de farol? O gráfico de farol é o painel do avião do negócio das pessoas. Ali é onde a gente reúne os indicadores do negócio para que você possa olhar para aquilo ali e saber se o seu negócio está sendo pilotado para a direção correta ou não. Esse é o grande objetivo do gráfico de farol. E aí, quem faz parte aqui do impacto na gestão, tem aqui o modelo, inclusive,
para quem está acompanhando aqui, se quiser saber como é que faz para fazer parte do Impacto na Gestão, que história é essa, que turma é essa aqui que eu estou falando, manda uma mensagem para mim no direct, tá? Que eu vou ter o maior prazer de lhe responder. Respondo pessoalmente e a gente conversa, eu te explico isso aí. Mas a turma aqui do Impacto na Gestão recebeu lá na aula um formulário. E aí eu vou mostrar para vocês agora o exemplo de uma colega que fez essa atividade e me autorizou compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. Deixa eu passar aqui para o exemplo de gráfico de farol. Tá dando para ver aí, não tá? Tá dando para ver legal aí? Então, vamos lá. Olha só. Itens de controle são os indicadores. Aqui, ela colocou lucro líquido, faturamento, ticket médio, fluxo de clientes, taxa de conversão, peças por atendimento, pesquisa de satisfação e índice de treinamento. Eu vou falar sobre cada um aqui. Tem aqui, né, a unidade de medida, como você vai medir, questão como a quantidade de treinamento que você faz em quantidade de horas e faturamento é em valor financeiro. A frequência com que você mede, o responsável, então perceba aqui, ó, no negócio da colega tem aqui, ó, responsável pelo lucro líquido, Marise, responsável pelo faturamento, Marise. Ticket médio, Delma. Fluxo de clientes na loja, Normélia. Taxa de conversão, Quênia. Isso quer dizer que as outras pessoas do negócio não vão ter que fazer a sua parte, vão. Mas tem uma pessoa que está responsável ali por acompanhar esses indicadores, tá? E aqui vai. Peças por atendimento, Fernanda. Pesquisa de satisfação, Marise. Índice de treinamento, Marise. E aí tá aqui, ó. Meta de lucro. R$10.000 é a meta de lucro. Meta de faturamento, uma média de 103. Agora, é claro, se vocês olharem aqui no gráfico, vocês vão ver que de janeiro, ela fez aqui, ó, de janeiro a dezembro. Esses dados aqui são referentes a um ano que se fechou. Se fechou. E aí ela tem os dados completos. O que é que acontece? No faturamento aqui, ó, se vocês perceberem, a meta ela muda. Por quê? Porque existe uma coisa chamada sazonalidade. Ela foi muito perspicaz em não pegar ali, minha meta é 103.300. Então, todo mês eu tenho que faturar 103.300. Não. Tem um mês que é mais fraco o faturamento, você vai lá e bota uma meta de acordo com a realidade. Num mês mais quente, por exemplo, quem está no comércio, mês de dezembro é superaquecido. Quem está na indústria de entretenimento, como indústria de bebidas, por exemplo, que está relacionada à indústria de entretenimento, o mês de maio, junho, julho, as vendas são baixíssimas. Não adianta a pessoa colocar uma meta de venda similar a uma meta de venda de janeiro, de dezembro, onde tem o verão e as pessoas consomem mais líquido, estão na rua, consomem mais entretenimento e tudo mais. Então, tudo isso vem também do conhecimento do negócio. E aí você tem aqui, ó, gente, ticket médio, 140 reais. Aí, ó, em janeiro, atingiu 119. Em fevereiro, 117. Em março, a meta de ticket médio era 140, bateu 140. Então, olha só que coisa legal. Quando você faz isso, você consegue perceber claramente no seu negócio onde é que você precisa melhorar. Agora, volto a dizer, quem não mede, não gerencia. Quem não mede, não tem parâmetros para gerenciar o que faz. Olha outro exemplo aqui, ó, taxa de conversão. Ela colocou uma taxa de conversão de 60%. O que é que isso significa? De 100 pessoas que entram no negócio dela, 60 tem que comprar. E aí, no mês de janeiro, a meta era 60, o realizado foi 65. No mês de fevereiro, 60 pessoas entraram, 60 pessoas compraram. Porém, o número de peças por atendimento, que ela tinha uma meta de venda de 2 peças por atendimento, está abaixo, está 1,4. E isso, consequentemente, vai comprometer o faturamento. Aí ela olha para aqui, para esse indicador. Nossa, eu não bati minha meta de faturamento. Não bati minha meta. Ou bati, né? Não bati minha meta de faturamento. Está aqui, ó, no mês de janeiro, por exemplo. A meta era 60 mil, ela vendeu 56,11. Ela tinha uma meta de peças por atendimento de 2 peças. Só conseguiu vender 1,40 peças.
talvez, se ela tivesse atingido a meta de 2 peças por atendimento, aquele faturamento dela teria se tornado realidade. Então, gente, é isso, é o painel do seu avião, é como você vai conduzir o seu negócio para chegar nos objetivos que você traçou. O que é o inverso disso, Ricardo? Gestão Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Só que deixa a vida me levar pode te levar, no final do período, você só chorar pelo leite derramado. E aí, eu acho que não é esse o objetivo que você quer. Eu acho que quem tem negócio, quem está no mundo dos negócios, tem o negócio como um meio para realizar os seus sonhos, os seus objetivos pessoais, ter uma vida mais tranquila, proporcionar algo melhor para sua família, e isso vem do lucro do negócio. Agora, se você não gerencia faturamento, lucro, se você não tem indicadores e o seu negócio está indo de qualquer jeito, você pode chorar no final dessa história. E o que era para ser um sonho e proporcionar e bancar um sonho pode virar um verdadeiro pesadelo, tá certo? Então, gente, tá aqui a explicação para vocês desse Ricardo Responde de hoje, relacionado à aula que a gente fez do impacto na gestão essa semana, indicadores de gestão. Para a turma que está me acompanhando aqui no Instagram, eu agradeço a vocês pela presença, seja bem-vindo. Toda sexta-feira, 15 horas, eu entro aqui com a turma do Impacto na Gestão, os alunos, pego as questões que eles têm, as perguntas que eles têm e trago aqui para dividir. Respondo para eles, oriento eles, mas divido aqui também no Instagram para ajudar você que por algum motivo não está aqui ou que nem sabia que esse cara existe aí falando dessas coisas e que você possa aplicar também no seu negócio. Então, o nosso objetivo aqui, o objetivo dessa tribo, meu e dessa turma que está comigo, é que o empreendedorismo seja cada vez mais forte, tá? Esse é o nosso papel aqui e fazendo essas coisas, dividindo, compartilhando conhecimento, a gente consegue. E se você quiser saber mais do impacto na gestão, manda uma mensagem para mim aqui, ó, no direct, que eu vou ter o maior prazer em responder a vocês, tá certo? Então, beijo grande. Eu vou continuar aqui com a turma do impacto na gestão. Agora eles vão fazer as perguntas, eu vou responder as perguntas deles e você, eu espero, na próxima semana. Semana que vem vai ter uma série de lives aí, então acompanhe a minha página. Se você, por algum motivo, ainda não segue, passa a seguir. E também tem um aviãozinho aqui dessa live, tá? Que eu vou te pedir para compartilhar para o seu amigo, sua amiga, dono de negócio que precisa desse conhecimento e que quer ter melhores resultados. Beijo para a Alessandra, beijo para a Edna, beijo para a Vânia, minhas queridas amigas aí, todas alunas aqui do nosso programa, gente que manda muito bem, está tendo muito resultado e eu quero que você também tenha bons resultados. É isso aí. Vou continuar aqui com a turma, tá? Do impacto na gestão, vou responder as questões deles e para você, mais uma vez, beijo grande, espero vocês aqui na próxima semana que vai ter um monte de coisa legal. Até mais, gente! Turminha, interromper aqui o meu compartilhamento de tela. Estão me ouvindo? Então, vamos lá. Retomando aqui a gravação, já fiz o compartilhamento lá no Instagram, tudo certo. Agora é com vocês. Deu para esclarecer, gente, as dúvidas? Gostaram aí das perguntas? Gostaram aí do conteúdo de hoje? Pode falar, como diz a turma de Minas aí, pode falar. Ninguém fala nada? Bora lá. Ana Paula, Denise, Cláudia, Alessandra, Raquel, Diego, Tiago. Alguma dúvida? Alguma coisa que vocês estão precisando? Não fizeram porque tiveram alguma dificuldade? Já fizeram? Vamos lá, me fala aí. Tô por conta de... Ricardo, eu acho que eu fico misturando essas coisas. Quais coisas? Antes, eu tinha feito, da primeira vez, eu tinha feito os objetivos de uma forma. Eu Certo, tinha colocado só 3 objetivos. Só certo. que agora, quando eu fui refazer, eu refiz ele de outra forma. Só que agora eu fico confundindo ele com essa perspectiva de negócio. Não é tudo a mesma coisa, não? Se você parar para observar, o objetivo de lucro, ele está na perspectiva financeira, tá? O que eu estou Sim, querendo trazer é o seguinte, aqueles objetivos, aqueles 4 objetivos que a gente traçou, eu digo, ó, eu sugeri, vocês podem ter mais? Pode, não tem problema nenhum. Mas para simplificar, por quê? Ao longo da minha experiência aqui, eu antes deixava solto para as pessoas estabelecerem objetivos. Sabe o que é que acontecia?
o pessoal não estabelecia objetivo nenhum. O pessoal ali mais para frente, mais ligado, ia lá, eu pegava os objetivos que tinha, pegava uma coisa ou outra que eu falava e criava novos objetivos. Porém, tinha uma turma que ficava com uma certa dificuldade, ou porque nunca foi do ramo, ou não entende dessa coisa. Aí eu disse, não, a partir de agora eu vou sugerir. Aí eu sugeri objetivo de lucro, objetivo de faturamento, objetivo de satisfação do cliente e objetivo de desenvolvimento das pessoas. Aí eu trouxe indicadores que, se você olhar aqui no mapa de implementação, você vai ver que cada um dos objetivos eu também sugeri indicadores. É só pegar o mapa de implementação que você vai esclarecer isso na mesma hora. E eu disse novamente, olha, no material de vocês tem vários outros indicadores. Se for importante para vocês, vocês podem usarem. E até trazer indicadores que não estão ali. Não tem problema. Agora, o foco, Alessandra, é que você faça algo que esteja completamente dentro da sua realidade, que você se sinta confortável em fazer. Porque, por exemplo, teve gente que pegou, achou um monte de... Já teve caso, né? Viu ali aquele slide com todos aqueles indicadores que eu sugiro, e aí botou um monte. Nossa, esses indicadores eu queria ter isso tudo. Só que a pessoa às vezes esquece que para ter aqueles indicadores ela precisa medir, né? Precisa ter instrumento de medição. Então eu aconselho que, se está com dificuldade de colocar muitos indicadores, coloca poucos, mas que faça. E aí, quando você vai trabalhando a prática desses indicadores, você vai perceber que vai surgir a necessidade de outros. Mas assim, eu busquei colocar ali o mínimo necessário para que vocês possam trabalhar. Inclusive, então inclusive, no gráfico de farol, você vai ver que nada mais é do que todos os indicadores que eu já tinha sugerido para vocês no mapa de implementação, o modelo de gráfico de farol que eu dei. Beleza? Tá, então são quatro perspectivas. São 4 Mas perspectivas. Os objetivos podem ser mais de um para cada um. Pode ser mais de um. Ou é um para cada um. Pode ser mais de um. Pode ser mais de um. Aí cada objetivo tem que ter um indicador e uma meta. Cada objetivo tem que ter um indicador, uma meta, um prazo e um responsável. Então, mas aí eu estava olhando aqui, eu não sei se eu tinha feito errado, mas no aprendizado e crescimento só tinha iniciativas? Aprendizado e crescimento. Só tinha iniciativas? Só tinha iniciativas? Eu não entendi, não ficou clara a pergunta. Só tinha iniciativas, não tinha objetivo, indicador, metas. O objetivo. Pronto, se você. Aprendizado e crescimento está relacionado ao quê? Ao desenvolvimento e satisfação dos colaboradores. Sim. Então, qual é o indicador que eu mais aconselho aqui a gente trabalhar de aprendizado e crescimento? É o indicador de índice de treinamento. Índice de treinamento é o mesmo objetivo que você tem lá de quê? De desenvolvimento das pessoas. Um objetivo de treinamento. Inclusive, tem um exemplo muito bom aqui, que Raquel, que Denise discutiu comigo, que ela mandou um áudio para mim e falou, Ricardo, olha só, eu fiz pouco treinamento. Eu fiz 2 treinamentos no ano passado. E eu devo usar isso como referência para os treinamentos desse ano. Eu digo, 2 treinamentos, eu acho muito pouco para um ano inteiro. Você ter isso aqui. 2 treinamentos é muito pouco. Mesmo que tenha sido um treinamento ali de 8 horas, 12 horas, 20 horas. Eu acho pouco. Por quê? Porque você faz um treinamento ali de 12 horas em janeiro, 8 horas, um dia inteiro em janeiro, e depois passa o ano todo sem fazer, só vai fazer outro em novembro. Aquela coisa da inteligência, do fomento ao conhecimento, do desenvolvimento das pessoas, até aquele conhecimento que ela viu lá em janeiro, não vai... ela vai esquecer de um monte de coisa, talvez não coloque em prática. Então, o ideal é que a frequência, né, o hábito de trabalhar. Eu falei, Denise, vai lá, marca o que é que você fez, mas não usa isso como parâmetro. A partir de agora, é preferível que você até tenha treinamentos com menos tempo, mas com uma frequência maior. E aí eu pergunto para vocês, o que é que vocês acham que vai ser melhor? A pessoa fazer meia hora de treinamento toda semana ou ela fazer 8 horas de treinamento em fevereiro e 8 horas
de treinamento em outubro? O que é que vocês acham que vai ser mais efetivo? Toda semana. A tendência é que toda semana, a tendência, né? Sim. Pode ser que tenha um ponto ou outro fora E da curva aí. dá para corrigir algum erro, né? E dá para corrigir. Exato. E a pessoa vai melhorando o quê? Continuamente. Toda semana ela está recebendo estímulo, está desenvolvendo a mentalidade dela, que ela precisa ser melhor, que treinamento é importante. E aí ela vai seguindo em frente. Até Tá para certo? manter o povo motivado todos os Exatamente. dias. Exatamente. Ok. Tá Então eu certo? vou fazer aqui de novo. Pronto, faz e Obrigada. manda para mim. Pode fazer lá no formulário, pode fazer. Só manda para mim que eu dou um feedback em cima do seu caso específico, tá certo? Vamos lá, mais alguém tem pergunta? Obrigado, Alessandra. Pergunta muito boa, viu? Ajudou, com certeza essa pergunta serviu para ajudar um monte de gente aqui. Oi, Denise, vamos lá. Eu queria saber com relação, igual naquela planilha lá, aquela meta de faturamento. Qual uma porcentagem que a gente tem que estipular para uma meta de faturamento, para, tipo assim, não ficar muito alto? Meta de faturamento não, é de lucro. Tipo assim, eu quero no mês de janeiro ter tanto lucro durante o ano, né? Para não ficar assim, muito distante. Eu vou medir com que termômetro? Certo. Vamos lá. Entendeu minha pergunta? Entendi. E aí eu vou usar ela, Denise, para explorar bem ela, tá? Primeiro, como é que qual é o instrumento? Qual é o termômetro para eu medir se a empresa teve lucro ou não? DRE, demonstrativo do resultado do exercício. É o DRE que vai dizer se você teve lucro ou não. Aí, beleza. Agora, como eu estabeleço uma meta de lucro? A primeira coisa é que eu aconselho que as pessoas estabeleçam uma meta de lucro em valores absolutos e não em percentual. Ricardo, quer valor absoluto? É o dinheiro mesmo que elas querem ali que seja lucro. E por que não em percentual, Ricardo? Pelo seguinte, quando você diz, quero ter 10 mil de lucro, quero ter 50 mil de lucro, sabe o que é que vai acontecer? Independente do faturamento, você vai ter que se mover para aquele objetivo acontecer, seja cortando o custo desnecessário, enfim, mas você vai ter que fazer o lucro acontecer. Quando você coloca, eu quero um lucro de 20% sobre o faturamento. Quando o faturamento cai, o seu lucro cai, mas a meta foi atingida. Por quê? Porque o lucro... Então, por exemplo, se você tem um faturamento, a meta de faturamento é 100 mil, e você estabeleceu que o lucro é 20%, significa que se você faturou 100 mil, o lucro vai ser 20 mil. Mas se você faturou 50 mil, o lucro vai ser 10 mil. Então, o lucro ele caiu consideravelmente. Consideravelmente. Mas a meta foi batida, porque foi 20% do faturamento. Agora, quando você diz assim, ó, eu quero 20 mil de lucro e você tem ali 100 mil de faturamento, se você sentiu que seu faturamento está caindo, você vai ter que ou se mover para atingir a meta de faturamento ou, exemplo, eu ia fazer aqui uma manutenção da fachada esse mês, que vai me custar 5 mil. Você transfere aquilo para uma outra data, se não for essencial para o negócio, para que aquele dinheiro não saia do caixa, não vire, aquele investimento não entre ali, não seja realizado ali, e você consiga ter no final aquele valor. Então, é sobre isso. Por isso que eu aconselho que você tenha ali. E aí, Ricardo, como é que eu vou estabelecer? Aí eu volto para a história do histórico, né? Eu acho que esse valor tem que ser feito em cima do seu histórico. E aí você vai analisar o histórico, vai analisar os seus custos, vai passar um pente fino. Inclusive, vou deixar uma dica para vocês, tá? Vou deixar uma, não, vou deixar duas. Primeira dica: custo é igual a unha, tem que cortar sempre. Ninguém deixa a unha crescer absurdamente, né? Então, mesmo as mulheres que quer aquela unhona ali, gosta de ter unha grande, tem um limite. Ela estabeleceu uma meta, passou daquilo, ela corta. Tá certo? Então, custo é igual a unha, tem que cortar sempre. A segunda dica é um livro chamado Dobre Seus Lucros, de um autor chamado Bob Pfeiffer.
Esse livro, ele é um livro parece livro de aforismos, né? Aforismos é assim, que tem um monte de passagem. Ele tem um monte de passagenzinha rápida e às vezes um capítulo dele é uma página, no máximo 2. Eu acho que o maior capítulo tem 3 páginas. Por quê? Porque ele lhe traz instruções práticas de coisas que você pode ter sacado ali de cortar custo no seu negócio que você está tendo e você nem lembra. Sabe? Às vezes é um custo de uma assinatura que você tem que não faz nem sentido mais e que está lá cobrando todo mês. Então, enfim, é um livro muito legal. Dou essa dica aí desse livro para ajudar vocês com essa questão dos custos. Então, essas 2 dicas. Então, Denise, pega o seu histórico. Esse é o nome do autor para mim? É Bob, B-O-B, Bob Pfeiffer. Pfeiffer é F-I-F-E-R. Bob Pfeiffer. É um livro da capa vermelha e preta, assim. Tem a capa é toda preta e tem lá o Dobre Seus Lucros, acho que em vermelho, assim, bem predominante. Vale muito a pena, viu? Então, respondi, minha amiga? Show de bola. Vamos lá. Para vocês que estão aí, alguém mais tem dúvidas, pergunta, alguma questão? Então, beleza. É isso aí. Pessoal, obrigado a vocês aí pela presença, tá? Eu vou deixar esse conteúdo gravado. Assim que eu terminar a transmissão, eu vou subir ele para a nuvem e disponibilizar lá na aula. E eu espero vocês aí para a próxima semana. Vou fazer algumas lives aí na próxima semana. Talvez tenha algumas coisas diferentes também, mas podem ficar tranquilos que vocês serão avisados, tá? E para quem já fez atividade, alguns já receberam feedback, outros vão receber, e quem não recebeu ainda, o feedback vai chegar. E espero vocês para mais darmos novos passos aí na próxima semana, tá bom? Obrigado aí, gente. Ô, Ricardo. Oi. Ricardo, o mapa de implementação está na plataforma ou você mandou por mensagem? Eu mandei por mensagem. Eu vou até salvar ele da primeira aula, mas eu posso te mandar novamente, mas tá aí na mensagem, tá? Tá, eu vou salvar ele aqui no meu pendrive aqui. Pronto. Obrigada. Beleza, então é isso aí, gente. Obrigado aí, viu? Beijo grande para vocês e até a próxima semana. Vamos que vamos. Até mais.